Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que nós estamos agora concluindo as reflexões sobre os textos do quarto domingo da Páscoa e agora nós vamos adentrar no Evangelho. O Evangelho deste domingo é bem curtinho e ele é aquele que dita a temática geral deste domingo. Porque todo o quarto domingo da Páscoa, todos os anos, são conhecidos como os Domingos do Bom Pastor. Por quê? Sempre nós vamos refletir o capítulo 10 do Evangelho de João. No ano A refletimos ele, no ano B também, e agora no ano C resta para nós do versículo 27 até o versículo 30. Mas antes de ler e refletir, só quero comentar para você que aqui no início do nosso vídeo vai aparecer para você o seguinte, um link da explicação do clube de canais aqui do canal, e você não pode perder essa explicação, porque vai que você tem interesse. Nele eu explico como você pode estudar comigo o Evangelho de Lucas, versículo por versículo. Corre lá e confira, tá bom? Mas vamos lá, amados irmãos e irmãs, para a leitura. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Amados irmãos e irmãs, deixa eu começar a tentar te explicar o contexto para que clareie um pouco esse evangelho. Já que ele é curto, pode ser que você tenha muitas dificuldades de entendê-lo. Primeira coisa, como falei, o capítulo 10 de João volta para aquilo que os teólogos chamam de catequese do bom pastor. Só que isso não é novo em João. Na verdade, isso começa lá dentro do profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 34, fala para o povo que estava exilado na Babilônia. Para quem não sabe, o povo de Israel, a sua terra foi invadida pelos babilônios, que eram liderados por Nabucodonosor, e boa parte da população acabou indo para a Babilônia, onde lá ficaram exilados, sem o templo, sem poder viver a sua fé do modo como deveria. E aí o profeta Ezequiel começa a dizer ao povo, que os líderes que eles tinham, na verdade, não eram verdadeiros líderes, mas eles eram falsos pastores. E ele, inclusive, anunciava que a partir de agora Deus ia ser o verdadeiro pastor. Então, na verdade, quando João coloca a ideia do Cristo como bom pastor, sem sombra de dúvidas a gente pode pensar, a profecia de Ezequiel agora se cumpre completamente, evidentemente na pessoa de Jesus. Porque Cristo é de fato autêntico e verdadeiro pastor. Mas, continuando, é interessante a gente fazer um paralelo. No terceiro domingo da Páscoa, nós olhávamos para o povo pescando. E esse é um grande chamado de Cristo, Sermos pescadores de homens. E agora, no quarto, vem uma vocação nossa também. Sermos pastores de almas, Precisamos pastorear as almas das pessoas que aparecem para a gente. Só que isso só é possível se a gente entende qual é o modelo de pastoreio de Jesus, que é isso que a gente vai fazer agora. Mas só para que você entenda por que é que foi tão importante a figura do pastor naquele tempo, eu preciso te contar um segredo. A Judéia era praticamente, no aspecto geográfico, uma planície de sólido árido e pedregoso, o que influenciava a ter muito mais pastoreio do que agricultura diante da realidade do solo. E aí já viu, Se a agricultura é muito ruim, então os próprios animais não vão ter muita possibilidade de alimentação. E aí acaba que eles precisam ficar se movimentando muito, Saindo de um lugar para o outro, e isso muito constantemente, esse movimento contínuo que eles precisam fazer em busca de alimentos. O que, inclusive, acaba explicando porque naquele tempo não se tinha tantas cercas. Porque os animais tinham que ficar indo muito para um lado e para o outro. Diante da ausência de cercas, agora a gente começa a entender que a figura do pastor era muito importante para poder, então, guiar o rebanho. Mais do que a gente imagina. Porque quando se tem muita cerca, o pastor pode dar uma descansada. Mas na ausência de cercas, o pastor é muito importante. E aí, a gente agora percebe porque essa figura era tão importante, E aí começa no versículo 27. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Olha que interessante. Se a gente não escuta a voz de Deus, então a gente não é ovelha dele. A gente é ovelha, mas não dele no sentido de posse. A grande característica daqueles que são ovelhas de Deus, ovelhas de Cristo, é que escutam a voz dele, escutam a sua palavra,
E ainda ele diz mais, eu as conheço e elas me seguem. Veja, para ser ovelha de Jesus, também tem que segui-lo. A parte do conhecer, o sujeito ativo é Jesus. Ele conhece. É interessante, né, que no sentido semítico da palavra, conhecer é conhecer intimamente. Por isso que até aparece, né, conheço pelo nome, porque conhece a intimidade, conhece a essência, conhece a profundidade do nosso ser. Prosseguindo para o versículo 28. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Aqui de novo, o Cristo é o sujeito ativo em 3 palavras. Ele nos dá a vida eterna, que é o que? A vida plena, a verdadeira vida que Deus almeja para nós. Elas jamais se perdem porque Ele nos protege para sempre e ninguém vai arrancá-las de minha mão. É interessante que naquele contexto do tempo, né, os pastores, o que eles mais tinham medo era de que pessoas ou animais ferozes arrancassem ou até mesmo matassem o seu rebanho. Era o ganha-pão deles, né? Enfim, tinha toda essa dinâmica. Jesus não tem medo. Acho muito interessante isso. Por quê? Ele é o pastor por excelência. Ele jamais vai deixar, amados irmãos e irmãs, que alguém nos arranque dele. Então, olha que coisa linda. Nós estamos, de fato, se nós formos ovelhas dele, nós estamos, de fato, sendo protegidos eternamente. Mas, vamos continuar, já na reta final da leitura. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. E aí, amados irmãos e irmãs, de fato, Cristo ganha tudo isso por causa do Pai. O Pai envia o seu Filho para nos resgatar. Mas eu queria ler para vocês um comentário sobre algo que São João Paulo II comentou sobre o bom pastor. Ele diz assim, que bom pastor é aquele que, vendo que o lobo está vindo, não foge, mas está pronto a expor a sua própria vida para salvar aquela ovelha. E a gente pode se perguntar em que momento Jesus não fugiu. Né? Isso agora é uma pergunta que eu já faço, não foi de São João Paulo II. Jesus, diante da cruz, ele não fugiu da cruz. Pelo contrário, ele deu a vida. Ele, vendo que nós estávamos sucumbindo com o pecado, Jesus disse, não, eu vou dar a minha própria vida para que o pecado não roube as minhas ovelhas de mim. Olha que coisa profunda, né? E é diante dessa oferta, dessa entrega completa de vida que Jesus fez, nós conseguimos retornar para os braços do Pai. Retorno porque o pecado nos tirou disso, mas Jesus restabeleceu essa união. E agora, além de contemplar o grande amor de Deus, talvez fique para você uma pergunta e o que fazermos diante disso. Ora, enquanto igreja, pastoreemos também as ovelhas de Jesus. Como? Da mesma forma como Jesus faz. Demos a vida pelos nossos irmãos, amemos, cuidemos, né? Zelemos pela vida uns dos outros, porque Jesus deseja que nós possamos contribuir com a construção do seu reino. Espero que você tenha gostado desta meditação. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e fique atento aos demais vídeos aqui do canal. Sempre tem muita coisa legal saindo para você. Até mais!